Olá, nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é sobre medo. Desafiador de falar, né? Mas é o que eu preciso saber de você. E responde com toda sinceridade. Do que você tem medo? Na verdade, do que você tem mais medo? Qual é o seu maior medo? E tem gente que tem medo até de falar sobre medo, né? Tem pessoas que a gente começa a falar sobre coisas meio assustadoras e a pessoa já fica, não, nem fala sobre isso, nem toca no assunto porque eu já fico com medo. Mas eu não estou falando de lendas, não estou falando de contos. Quero falar sobre a palavra de Deus. Né? E talvez as pessoas perguntem, alguns me perguntam, então onde você tira os temas? Por que você traz determinados assuntos? Você estava falando para mim, principalmente quando é algum familiar, alguma pessoa próxima, e tipo, nossa, aquilo foi assim, caiu como uma luva. Você estava falando para minha vida? E eu faço questão de reforçar isso. Não estou falando sobre a sua vida. Eu estou falando sobre aquilo que Deus fala comigo e que eu realmente tenho o desejo de compartilhar com você. Porque os desafios que eu enfrento, muito provavelmente são os desafios que você também enfrenta. Somos humanos. E se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, se não fosse a graça de termos o Espírito Santo que está ali todo o tempo falando conosco, nos consolando, nos incentivando, nos ensinando, tudo seria muito mais desafiador. E o medo é uma parte muito importante, né? Todos nós sabemos que o medo, ele é uma trava de segurança, né? Quando a gente fala de coisas racionais, em que a gente precisa ter a noção do perigo de determinadas coisas, né? De andar em alta velocidade, de repente, estar num lugar muito alto e não ter nenhuma rede de proteção, e você, né, de repente, sabe, se jogar dali ou se cair dali, você certamente vai se machucar ou correr um sério risco de perder a vida. Enfim, tantas outras situações em que a gente possa se expor ao perigo. Isso vai nos trazer um medo para que a gente esteja em estado de alerta ou para que a gente até evite se expor a determinadas situações. E isso é uma lei de sobrevivência. Mas eu estou falando de um medo, o que eu quero falar é sobre um medo que muitas das vezes ele é totalmente irracional. Não existe nenhum risco aparente, você não tem nenhuma estatística que comprove a probabilidade daquele risco, daquele perigo, ou daquilo que você está temendo se tornar uma realidade. E aquilo ali, além de você sentir o medo, porque sentir o medo é natural, somos humanos, mas se travar, parar de repente toda a tua vida, projetos, sonhos, às vezes até ações básicas do dia a dia, muitas pessoas às vezes se sentem literalmente travadas, desmotivadas, por uma necessidade de não ter medo algum para encarar um determinado desafio. E na verdade, nós vamos ter medo. A questão é que nós não devemos temer ao medo que nos vem. E eu estava pesquisando curiosamente essa semana, eu já tinha visto, já tinha ouvido há muito tempo atrás, mas às vezes me esqueço, às vezes sai da memória e eu gosto de buscar. E pesquisei no Google, e recomendo que você faça pesquisas também. Quantas vezes na Bíblia é citada a palavra não temas? A frase não temas. E curiosamente ela é citada 366 vezes. Ou seja, Deus nos fala todos os dias da nossa vida, não temas. Ainda que seja um ano bissexto, vai haver um versículo específico para você te dizendo, filho, filha, não temas nesse dia. Então eu recomendo que você comece o seu dia com esse pensamento de hoje, mais uma vez, por mais um dia, Deus está me dizendo, não temas, eu sou contigo. E se você pesquisar os versículos que também falam sobre medo, eles são inúmeros versículos. E é curioso que eu percebo que hoje, principalmente nessa geração em que as pessoas não estão mais tão acostumadas à convivência com outro ser humano, é tudo muito frio, né? A gente coloca um emoji, a gente dá um joinha, a gente fala o que quer só por escrito, mas não tem ali o olho no olho, você não tem a sensação, você não tem a energia, você não está ali vendo as expressões da pessoa. E quando está cara a cara, eu percebo que as pessoas às vezes têm um receio até de olhar nos olhos, né? A conversa é uma conversa mais melindrada,
uma conversa que você percebe que as pessoas estão mais desconfortáveis de estarem ali na presença uma da outra. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? De não temas o que te possa fazer o homem, eu sou contigo. E muitas das vezes eu percebo que nós ficamos, e aí eu posso falar de mim, de um exemplo, né? E eu ia falar que nós ficamos com medo do que o outro vai pensar. Nós ficamos com receio, ou meio travados e congelados, com o receio da impressão, da percepção que o outro vai ter sobre o que a gente está falando, sobre como nós estamos nos apresentando, sobre quem nós somos. Quando, na verdade, a gente deveria ter esse receio de nos apresentarmos diante de Deus, né? De quando eu vou me dirigir a Deus, ou de quando eu estou ali dobrando os meus joelhos, pensar, caraca, como é que está meu coração hoje, né? Como é que está a minha mente? Ou mais que isso, no nosso dia a dia, no nosso proceder, naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está sentindo sobre o outro, naquele momento de raiva. Tipo, nossa, o que Deus está pensando a meu respeito, me olhando nesse exato momento? Sondando aqui meu interior, o que Deus está pensando a meu respeito, né? Porque Deus diz que nós não devemos temer ao homem, não devemos temer aquele que só pode fazer mal à nossa carne. Aquele que pode tirar a minha vida aqui nesse plano. Devo temer aquele que pode tirar, a minha vida num sentido completo, numa vida eterna, aquilo que pode tirar a minha salvação. E às vezes a gente passa aqui todo esse período nessa terra temendo aquele que nada pode nos fazer, nada. O homem, infelizmente, ele é pó, ele é cinza diante de Deus. Nós só temos alguma autoridade, algum poder quando nós estamos firmados em Deus, quando nós estamos vivendo guiados pelo Espírito Santo. Se nós nos prendemos somente nesse plano aqui, nessa carne que um dia vai virar pó, infelizmente nós não somos nada. Então por que temer aquele que está à nossa frente? Aquele que também tem medo, aquele que também adoece, aquele que também tem problemas, aquele que também depende de Deus. Ele pode não saber que depende de Deus, mas ele depende de Deus. Porque o sim e o não vem de Deus. E se Deus quiser dizer não, é não. Se Deus quiser dizer sim, é sim. Ele não tem autoridade quando se fala da superioridade, da majestade, da soberania de Deus. Então nós não devemos temer ao homem. É essa palavra que eu quero te dizer. E falando sobre mim, eu estou focada no projeto de escrever o livro, que é um projeto, para quem me conhece, é um projeto que eu falo disso desde nem sei quantos anos eu estou falando sobre isso. E confesso que muitas das vezes na hora de sentar, colocar no papel, vem o medo. E esse medo me faz procrastinar, me faz me auto-sabotar, me faz negligenciar coisas que eu gostaria de colocar. Eu digo, não, isso aqui não. E, na verdade, é um puro receio, um puro medo do que não. Mas quem lê, o que vai pensar? Quem lê, será que vai me julgar? Quem lê, será que vai olhar para mim diferente? Então, nesse momento, eu literalmente estou o quê? Temendo o que me pode fazer um homem. Temendo o que vão pensar sobre mim. Quando a minha decisão, quando eu converso com Deus e Ele fala, filha, abre o verbo, fala. Porque não é sobre a minha vida que eu quero escrever. Eu quero escrever sobre tudo que Deus fez na minha vida. E para falar sobre tudo que Deus fez e por tudo que Deus faz, de tudo que Deus faz na minha vida, eu preciso falar de todos os podres. Eu preciso falar de todos os momentos desafiadores, para que as pessoas percebam o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Quando eu falo que eu estou viva por um milagre, eu estou viva por um milagre. E para que as pessoas percebam a grandeza do poder de Deus, eu preciso dizer exatamente do lugar de onde Ele me tirou. E para isso eu preciso vencer o medo. E é esse o meu convite hoje para você. Que você vença o medo. Que você leia, pesquise. Pode jogar no Google e pesquisar lá palavras que falam sobre medo. Versículos que falam sobre medo. E que Deus coloque no teu coração algo que seja seu, que você se aproprie daquilo ali. Que você saiba que não importa onde você esteja, você pode estar embaixo do mar, você pode estar no meio do fogo, não importa onde você esteja. Que você não tema, que você não tema. Ainda que seja grande ou gigante, ainda que seja enorme o desafio que você está enfrentando, não tenha medo. No passado, o homem vivia com receio quando ele ia sair para caçar, para comprar, para adquirir, conquistar a sua comida.
a sua refeição diária, que ele tinha que enfrentar bichos selvagens, que ele tinha que, enfim, ir para lugares, né, distantes, remotos ali naquela, digamos assim, numa selva. E hoje nós não somos mais seres primitivos. Hoje a gente sai para trabalhar, para enfrentar, né, um dia a dia de trabalho que é a conquista do nosso sustento. E a gente faz isso através de relacionamento, se relacionando com outras pessoas, fazendo uma entrega do nosso trabalho que tem que ser aprovada por alguém. E nesse momento, a gente acaba se comportando como se fosse o homem no meio da selva, né? O ser primitivo que tem que caçar e que ele tem ali aquela sensação de luta, de ataque ou fuga, e o coração fica acelerado e o corpo fica tensionado, tá sempre pronto para atacar ou para fugir. E nós não estamos mais nessa ocasião. Nós temos que ter mansidão de saber que eu estou diante de uma outra pessoa e que ali eu vou apresentar as minhas ideias, eu vou apresentar o meu ponto de vista, e que se ela discordar eu vou perguntar, ok, onde você discorda, sim, o que você acha que eu posso melhorar. Vai haver um diálogo, uma comunicação e a gente vai se entender. E não é um ataque ou fuga e não é um vida ou morte, né? Então não temos que fugir, não temos que temer. E toda vez que você for enfrentar uma situação desafiadora, é o que Deus tem me ensinado todos os dias. Convida Ele para tomar a frente dessa situação, ainda que seja de um diálogo. Convida Ele para colocar as palavras certas na tua boca. Peça que a inteligência divina de Deus habite em você. Que Deus tem entendimento, sabedoria, conhecimento, inteligência sobre todas as coisas. Ele é criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Nós não conhecemos a infinidade de coisas magníficas que existem no universo, em outras galáxias, em outros planetas. Mas Deus conhece tudo. Então peça a Ele que venha com a inteligência que habita nele e que Ele habite em você. Que Ele conduza tudo que você for fazer em todos os seus dias, em todos os momentos da sua vida. E creia que Ele fará com que tudo coopere para o seu bem. Então eu repito mais uma vez, não temas, não temas, não temas, não temas. A palavra de Deus diz, não temas, eu sou o seu Deus. Eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita. E eu te faço vencedor. Então creia no Senhor. É isso que eu determino hoje, que você, não temas, se posicione. Deus te abençoe.